Se na tua caminhada você tem deixado de lado esse amigo que é Jesus, porque no momento da adversidade, no momento da luta, é Ele quem vai te segurar pela tua mão, e é Ele quem vai te dar a vitória e te sustentar, para você atravessar todo o mar de aflição, amém? Amor, a humanidade vem resgatar, a comunhão perdida veio restaurar, o Salvador. Creio que nasci para fazer as mesmas obras e ainda maiores. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrir no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 12. Diz assim: venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu o amo. Jesus mais uma vez lhe disse: então alimente as minhas ovelhas. Amém, queridos? Até aqui. Vocês estão nesses últimos dias, a semana da virada, né? Tem sido profetizado aqui, acredito eu que todas as noites, uma palavra de avivamento. Não é isso, pastor Esther? Esse é o ano do avivamento para essa igreja, para essa comunidade, para essa igreja. E a responsabilidade que o Senhor me incumbiu nessa noite é de falar a respeito do avivamento do meu chamado. O avivamento do nosso chamado, da nossa missão, do nosso propósito de vida.
E quando a gente vai olhar para o dicionário, para o significado da palavra avivar, avivar significa animar, revigorar, despertar ou tornar vivo. E quando eu estava meditando a respeito desse tema, do avivamento do nosso chamado, eu comecei a pensar nas inúmeras pessoas que eu cruzo na minha caminhada, e eu acredito que não é diferente com você, de inúmeras pessoas que nós encontramos, que espiritualmente estão passando por um processo de morte gradativa. Se tiver molhando onde você está, fica à vontade, pode trocar a cadeira de lugar, fica à vontade, que eu estou vendo alguns irmãos se movimentando. Pode se movimentar, a gente aguarda, tá bom? Não tem problema. O importante é que você esteja sentado confortavelmente, que você escute a palavra. Retomando, muitas vezes nós encontramos pessoas na nossa caminhada que estão experimentando um processo de morte gradativa. Estão desfalecendo espiritualmente. E é muito óbvio pensar que uma pessoa, quando ela está abatida espiritualmente, morrendo espiritualmente, automaticamente ela deixa de servir de forma natural. Ela perde o prazer de servir. Ela perde o prazer de disponibilizar os seus talentos, os seus dons e as suas habilidades. Mas há dois grupos dentro desse grupo de pessoas que estão gradativamente passando por esse processo gradativo de morte. Nós encontramos dois grupos distintos. O primeiro grupo são aqueles que param porque alguém causou-lhes alguma tristeza. São aqueles que param porque se entristeceram com a liderança, porque se entristeceram com a atitude de algum irmão, porque se sentiram desrespeitados ou ofendidos, ou ultrajados de alguma forma, e eles decidem se esconder atrás da amargura. Quantas vezes nós recebemos na nossa igreja, eu acredito que aqui não é diferente, pessoas que vêm machucadas de outros lugares, e quando nós a recebemos na condição de pastores, a primeira coisa que elas nos dizem quando nós fazemos uma entrevista e perguntamos: de onde você vem? Quanto tempo você tem de caminhada no Evangelho? O que você fazia lá na tua igreja? Em que ministério, em que área você servia? Ela até compartilha de onde ela vem, o que ela fazia. Mas a primeira coisa que ela nos diz é: eu quero ficar quietinho. Eu não quero fazer nada. Porque eu estou ferido, eu estou ferida. E eu quero me poupar, eu quero me privar de tornar a me ferir. Então, eu gostaria só de cultuar, eu gostaria só de assistir culto. Mas há um outro grupo que param, não porque alguém lhes causou algum mal. Há um outro grupo de pessoas que começam a passar por esse processo de parada gradativa, por algo que eles mesmos fizeram, por alguma atitude que eles tomaram, que lhes trouxeram vergonha, que lhes colocaram numa situação de constrangimento a ponto deles não se sentirem mais encorajados a prosseguir. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus nos trouxe a este lugar, porque o Espírito de Deus quer tornar a avivar alguns dos seus filhos que estão nesse estado de mornidão e que estão enfrentando esse cansaço espiritual. O desejo de Deus nessa noite é tornar outra vez, talvez você que esteja passando por isso, Ele quer tornar você novamente em alguém fervoroso. Ele quer que você torne a jorrar água viva que você fluía com tanta naturalidade, pela liberdade que você dava ao Espírito de Deus para fazer uso da sua vida. E é mais ou menos isso que acontecia com a vida de Pedro. O texto que nós lemos nos diz que Pedro,
ele é constrangido por Jesus. Pedro estava passando por um processo muito difícil. Eu fico imaginando, e eu quero trazer você para refletir acerca disso comigo, no que passava na cabeça de Pedro naqueles últimos dias. Qual era o sentimento que Pedro estava vivendo naqueles dias? Eu não quero falar nessa noite do sentimento coletivo, mas do sentimento de uma forma individual e pessoal. Todos os discípulos estavam abatidos pelos últimos acontecimentos. E cada um dos discípulos nutria um sentimento acerca disso. O sofrimento era coletivo. A perda dos discípulos era uma perda coletiva. Mas cada um deles sentia algo de forma pessoal e individual. A história nos diz nos capítulos anteriores que o mestre e amigo daqueles homens havia morrido. Jesus havia morrido. E todas as expectativas que aqueles homens tinham colocado em Jesus, a impressão que eles têm é que elas são sepultadas juntamente com ele. Mas à medida que a relação deles ia se tornando mais íntima, Jesus começa a compartilhar com aqueles homens também os seus segredos. Jesus compartilha com eles os seus mistérios e até mesmo o seu poder, dando a oportunidade àqueles homens de, por meio das suas próprias mãos, curarem enfermos, expulsarem demônios, libertar pessoas de todo tipo de aprisionamento espiritual, de toda a opressão. Mas agora, este mestre e amigo havia morrido. E a história nos diz que no último momento que Jesus teve com estes homens, que foi no dia em que ele ceiou com eles, na noite de sexta-feira, a história nos diz que Pedro, muito afoito, naquele momento de intimidade em que Jesus estava celebrando a Páscoa com eles, Jesus começa a falar mais abertamente acerca da sua morte, do propósito da sua vinda e do propósito da sua morte, de que seria necessário ele passar pela cruz para que nós pudéssemos ter vida. E a história nos diz que Pedro, muito afoito, ele contradisse o que Jesus estava dizendo. Pedro se opõe ao propósito de Jesus. Pedro olha para Jesus e diz: não, eu não vou deixar o Senhor passar pelo que está proposto a passar. O Senhor não vai morrer. Se for necessário, eu dou a minha vida no teu lugar. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro e sabendo que ele havia de cumprir uma missão, Jesus olha para Pedro e o corrige, dizendo a ele que ele não se conhecia, dizendo a ele que ele teria naquela mesma madrugada, por 3 vezes ele teria a oportunidade de dar provas daquela atitude tão precipitada, daquela fala tão precipitada e tão carregada de euforia. Mas nas 3 oportunidades que ele teria, ele negaria o nome de Jesus. A história nos diz que Pedro não consegue entender o que havia acontecido, mas o fato é que da forma como Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Jesus é Pedro, depois daquele momento de oração no Getsêmani, você conhece a história. E quando Jesus está sendo interrogado naquela madrugada, sendo interrogado no pátio, a história nos diz que Pedro por 3 vezes foi abordado. E algumas pessoas olharam e o reconheceram e disseram: você faz parte do grupo que andava com ele. E Pedro disse que não. E ele nega as 3 vezes. E como Jesus havia profetizado que o galo cantaria quando ele negasse pela 3ª vez, assim acontece. E quando o galo canta, após a 3ª negativa de Pedro, a história nos diz que Pedro, ele fica tão constrangido, porque ele cai em si. E ele reconhece que de fato, ele não tinha toda aquela coragem que ele disse ter. Aparentemente ele não tinha todo esse amor que ele havia dito para Jesus algumas horas atrás. E aí dali Pedro não consegue mais se aproximar de Jesus.
A próxima vez que Pedro coloca os olhos em Jesus, ele está numa cruz pregado. As horas se passam, Jesus morre, Jesus é sepultado, e Pedro não teve a oportunidade de se retratar com seu melhor amigo. E eu fico imaginando agora, como é que Pedro se sentia, a frustração de Pedro, o constrangimento de Pedro, porque ele não teve a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus e pedir perdão. Pedro não teve a oportunidade de olhar para Jesus e dizer: o Senhor conhece todas as coisas e conhecia o meu coração. Bem que o Senhor disse, eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou precipitado. Mas ele não teve tempo de fazer isso. E a história nos diz que, passado algumas semanas, Jesus já havia ressuscitado, conforme o texto que lemos. E nesse dia em questão da leitura que nós fizemos, Pedro, ele decide ir pescar. Jesus já havia aparecido para os discípulos por 2 vezes, mas em nenhuma dessas 2 vezes Pedro teve a oportunidade de falar acerca do seu sentimento a Jesus. E ele vai pescar, talvez ele vai fazer isso para desestressar. E alguns dos seus amigos discípulos decidem ir com ele. E a história nos diz que eles passam a noite inteira pescando. E aquela noite foi uma noite muito frustrante, porque eles não pegaram nada. Pela manhãzinha eles estão atracando o barco na beira da praia. E quando eles chegam na praia, um homem totalmente desconhecido, mas que nós sabemos que era Jesus, está à espera deles. E esse desconhecido se aproxima, percebe o semblante abatido e frustrado daqueles homens, especialmente de Pedro. E ele pergunta por que eles estão tão frustrados. E eles compartilham que eles tiveram uma noite frustrante. Eles não haviam pegado nada. E Jesus insiste para que eles voltem ao mar e lancem a rede do lado direito do barco. Eles não sabem porquê, mas aquela sugestão daquele desconhecido motiva-os a voltar para a praia. E eles voltam sem se aperceber de que aquele desconhecido era o próprio Jesus. E o texto nos diz que um milagre acontece de forma repentina. Eles pegam tanto peixes que a impressão que eles têm é de que o barco vai afundar, porque eles estão sem condições de arrastar as redes para trazer aquele monte de peixe para dentro do barco. E a história nos diz que João reconhece Jesus por trás daquilo. Ele reconhece que aquela pesca milagrosa tinha a participação efetiva de Jesus. E quando João cita isso, o texto nos diz que Pedro não tem dúvidas nenhuma de que de fato aquele homem na praia era Jesus. Pedro se joga no mar e parte na direção da praia, abraçadas, porque ele entende que aquela era a sua chance, que aquele era o seu momento de se retratar com Jesus. E a história nos diz que quando eles chegam na praia, Jesus os aguardava. E Jesus os aguardava com peixe e pães sobre a brasa. E aí ele pede então que eles tragam um pouco dos peixes que eles apanharam, para que ele possa colocar também sobre as brasas para poder assar. E eu fico imaginando o coração de Pedro naquele momento. Talvez se fosse eu no lugar de Pedro, eu não saberia como começar. Eu não saberia como me expressar. Eu não saberia como iniciar aquela conversa. Porque eu não sei como é que Jesus reagiria à minha fala de retratação. E eu fico imaginando Pedro comendo, sendo servido por Jesus e ensaiando as palavras para iniciar um diálogo. Mas o Jesus que nós servimos, ele é um Jesus tão amoroso, que ele sempre nos poupa dos nossos constrangimentos. A palavra de Jesus, a palavra que nós lemos, nos diz que Jesus toma a iniciativa. É Jesus quem se aproxima, é Jesus quem começa uma conversa, começa um diálogo com Pedro. Jesus, ele dá graças ao Pai pelo alimento, serve cada um deles, e isso fica muito fica uma prova para nós, de que nada em Jesus havia mudado.
ele continuava o mesmo generoso e gentil e servo como antes. E a pergunta que Jesus faz a Pedro é uma pergunta muito objetiva. Jesus olha para ele e diz: Pedro, quando Jesus o chama pelo nome, o que será que passou na mente de Pedro? Se fosse você no lugar de Pedro, o que você pensaria? Talvez naquele momento, se eu estivesse no lugar de Pedro e Jesus me chamasse pelo nome para começar um diálogo, eu pensaria: agora ele vai acabar comigo. Agora ele vai jogar na minha cara tudo aquilo que eu fiz de errado. Agora ele vai jogar na minha cara o meu erro, a minha falha. Ele vai jogar na minha cara as 3 negações que eu fiz a respeito dele. Eu tive a oportunidade de dizer que eu era amigo dele. Eu tive a oportunidade de defendê-lo e não fiz. Ele vai acabar comigo agora, ele vai se vingar de mim. Mas não é isso que a palavra nos diz. Jesus generosamente olha para Pedro e pergunta para ele: Pedro, você me ama? Pedro, ele não poderia titubear, porque a pergunta de Jesus foi objetiva. Pedro, você me ama mais do que estes? A pergunta que Jesus faz automaticamente conduz Pedro à noite em que eles estiveram juntos pela última vez. A noite em que ele fez juras de amor a Jesus, a ponto de prometer dar a sua vida por ele. E aí naquele momento o texto nos diz que Pedro está constrangido e acanhado, e ele olha para Jesus e diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Mas enquanto ele aguardava talvez um sermão da parte de Jesus, talvez ele se perguntou: por que essa pergunta agora? Onde ele vai querer chegar com isso? Mas a verdade é que Jesus olha para ele e pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? E Pedro mais uma vez olha para Jesus e afirma: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É interessante que esse diálogo, com uma frase tão curta, mas com uma profundidade tão grande, nos leva a perceber que quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus não está falando agora de comportamentos ou de atitudes. Jesus não começa um diálogo para reprovar Pedro acerca de um comportamento que ele teve alguns dias atrás. Mas Jesus está falando de sentimento. E nessa noite, Jesus nos trouxe aqui, porque Ele não quer falar conosco de comportamento, Ele quer falar conosco de sentimento. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Pergunta para o teu irmão aí: você ama Jesus? Tu me amas mais do que este? Por que Jesus pergunta isso, mais do que estes? Porque nas suas últimas palavras a Jesus, o discurso que Pedro fez foi um discurso convicto, de que se fosse necessário, ele estava pronto para dar a sua vida por Jesus. E o interessante é que ninguém, nem antes de Pedro, nem durante o discurso de Pedro, e nem após Pedro, fez o mesmo comprometimento, sabe, se comprometeu da mesmo nível, à mesma altura com Jesus, como ele havia feito naquele discurso dias anteriores. Mas naquele momento, Pedro já não tinha mais um discurso. Pedro tinha apenas uma afirmativa que parecia tímida demais, se comparada ao discurso que ele havia feito naquela noite que antecedeu a sexta-feira em que Jesus foi crucificado. E então, pela terceira vez, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E Pedro mantém a resposta, porém dessa última resposta, Pedro faz um adendo a essa resposta. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu amo. Quando Pedro diz: o Senhor sabe todas as coisas, sabe o que Pedro estava querendo dizer? Senhor, tu me conheces por inteiro. Tu sabes que eu sou falho. Tu sabes que eu sou afoito muitas vezes. Tu sabes que eu sou ansioso. Tu sabes que eu sou precipitado. Mas mesmo no meio de todo esse emaranhado daquilo que eu sou, tu sabes que o meu sentimento pelo Senhor é verdadeiro. Tu sabes que eu o amo.
E o que é interessante aqui nessa conversa de Jesus com Pedro, é que Jesus está pedindo uma prova de amor a Pedro. Eu não sei se você já fez o pedido de prova de amor a alguém, ou se alguém já pediu a você uma prova de amor. Geralmente os namorados, os noivos, né, pedem uma prova de amor. Quando a gente se casa, se você me ama, você faria isso por mim. Mas se você me amasse, a gente está sempre querendo uma prova de amor. A gente quando estamos apaixonados, ou quando temos nossos filhos que são pequenininhos, e a gente fica querendo provas do quanto é amado, a gente pergunta, mas quanto você me ama? Eu te amo do tamanho do universo. Eu te amo do tamanho do mundo. Eu te amo do tamanho do oceano. Porque nós estamos sempre querendo uma prova de amor. E Jesus não é diferente. Quando Jesus começa esse diálogo com Pedro, Jesus está pedindo a Pedro uma prova de amor. Pedro, me prove o seu amor. Porque todas as vezes que Jesus pergunta se ele o ama, e Pedro diz que sim, Jesus diz assim, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo com essa fala, era pedindo a Pedro que autenticasse o seu amor. E não é diferente conosco. Jesus poderia ter pedido muitas coisas para Pedro. Jesus poderia, talvez naquele momento, quando Jesus está dizendo a Pedro, olha, apacenta as minhas ovelhas. Talvez Pedro estivesse pensando assim, eu acho que ele está me pedindo isso, para que eu me retrate com ele. Ele deve me pedir alguma coisa para ressarci-lo do mal que eu provoquei, ou do bem que eu deixei de fazer. Jesus poderia ter pedido outras coisas. Olha, Pedro, então já que você me ama, já que você quer continuar andando comigo, então faça uma coisa, venda a tua casa e traga tudo em oferta para mim. Jesus não fez isso, não pediu dinheiro. Jesus não disse a ele, olha, eu quero então que você faça um discurso em praça pública e se retrate diante de todas as pessoas, prometendo que nunca mais fará nada parecido, que você vai ser sincero comigo a partir de agora. Mas Jesus não fala isso. Jesus também não pede a Pedro que participe de uma prova de resistência física, e caso ele chegue até o final dessa prova, que ele consiga vencer essa prova, então ele vai reconhecê-lo novamente como um discípulo, como um servo dentro do seu reino. Não, Jesus não diz isso. Pelo contrário, o que autenticaria o amor de Pedro por Jesus era cuidar das suas ovelhas. Eu aprendo aqui que não importa o quanto a gente venha a falhar, não importa o quanto às vezes a gente venha meter os pés pelas mãos, não importa às vezes o quanto nós sejamos precipitados, Deus nunca vai abrir mão de nós. Deus continuava contando com Pedro. Deus não anulou Pedro, Deus não anulou a sua missão, Deus não anulou o seu propósito por causa de uma pisada de bola. Jesus sabia já de antemão que Pedro iria falhar, e ainda assim ele continuou apostando em Pedro. Talvez se fosse eu no lugar de Jesus, depois de constatar que ele falhou, como de fato Jesus disse que ele falharia, que ele negou ser conhecido de Jesus, como de fato ele negou por 3 vezes. Talvez se fosse eu no lugar de Jesus, diria, Pedro, você não serve mais para andar comigo. Olha, Pedro, eu vou substituir você por João, porque João é mais centrado, João é mais sereno, João é mais equilibrado, porque de fato a Bíblia nos dá essas descrições da pessoa de João. João é mais isso, João é mais aquilo, mas não é isso que Jesus faz. Jesus, depois de tudo aquilo que havia acontecido, ele ressurge, se encontra com os discípulos, se assenta com eles, come com eles e continua dizendo para Pedro, eu ainda aposto em você, eu ainda conto com você, e eu estou aqui sentado frente a frente com você, alimentando você, porque eu quero te reavivar, eu quero te revigorar, porque a minha obra é grande e eu ainda conto com você. Talvez você tenha entrado em 2020 constrangido, entristecido e abatido, não por algo que alguém causou a você, mas por algo que você mesmo causou a si
e ao coração de Deus. E talvez você esteja pensando, não, mas eu vou ficar quietinho. Já pensou? Se nesse diálogo com Pedro, Jesus dizendo, olha, apacenta as minhas ovelhas, Pedro chegasse para Jesus e dissesse aquilo que muitas vezes nós dissemos aos nossos líderes, olha, Senhor, a partir de hoje, eu vou ficar no meio dos discípulos, mas eu não quero fazer mais nada, eu não tenho condições de atuar, eu não tenho condições de ministrar, eu não tenho condições de pregar, eu não tenho condições de tocar, eu não tenho condições de fazer nenhuma visita, eu vou ficar aqui só, olha, só observando, só dando um apoio moral, mas a partir de hoje não conte comigo, porque eu não tenho condições. Não é isso que Deus tem para você. Não foi para isso que Ele te escolheu. Ele não te escolheu para você ficar à margem do reino. Diga aí para o teu irmão, você não está à margem do reino. Jesus não nos coloca à margem do reino. Jamais. Nós estamos debaixo da graça. E enquanto houver graça, haverá o poder de Deus para nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas. É isso que o apóstolo Paulo diz. Pedro, autentica então esse amor que você diz sentir por mim. E como é que eu vou fazer isso, Senhor? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E quantas vezes nós queremos autenticar o nosso amor ao Senhor de outras formas, mas não existe outro meio. Não existe outro meio de você autenticar o que você sente pelo Senhor, se não for lidando com pessoas, se não for lidando por vidas. Porque Jesus não morreu por coisas, Ele morreu por gente. Jesus não veio a essa terra para construir castelos, para construir patrimônio. Jesus veio a essa terra para salvar você e a mim, para nos libertar de todo pecado, de todo jugo da escravidão do pecado. Mas aí quando nós entramos para o reino do seu amor, nós queremos autenticar o que sentimos por Ele, cuidando das coisas. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer a você, o propósito que eu tenho na tua vida, não é para você ficar à margem do reino, cuidando apenas de coisas que são palpáveis. Eu quero que você mergulhe no meu reino e cuide de vidas, porque essa é a única forma que você tem para autenticar aquilo que você diz sentir por mim. É cuidando de vidas. Mas Senhor, eu nem as conheço. Como assim eu vou apacentar as suas ovelhas? Eu conheço só algumas. E eu nem gosto de algumas delas. Porque às vezes não é assim que acontece com a gente. Tem uma multidão no reino. Aí de vez em quando a gente se a gente meio que se contrapõe a um ao outro. Ah, mas eu nem tenho afinidade com fulano. Eu nem me dou tão bem com ciclano. Eu nem me identifico com aquele lá, com aquela lá. A gente nem tem tantas afinidades assim. Me peça outra prova, Senhor. Olha, eu sou expert nessa área administrativa, eu sou expert nessa área da limpeza. Tá, você pode ser expert em muitas coisas e todo o seu trabalho, no que diz respeito à manutenção do templo, é bem-vindo e é necessário. Mas o Senhor não te chamou só para isso. O Senhor conta com você para cuidar de vidas, para pastorear vidas. Você me ama, Pedro? Então cuide daqueles por quem eu dei a minha vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o meu amor a Deus, o nosso amor a Deus, ele é medido por nosso serviço ao rebanho dele. É assim que o nosso amor é medido. O quanto é que você ama ao Senhor? Você ama ao Senhor na medida que você se importa com aquilo que é importante para Ele. É assim que o nosso amor é medido. Jesus não perguntou, olha que coisa interessante. Jesus não perguntou a Pedro se ele amava as pessoas. Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. Presta atenção nisso. Jesus não disse assim: Pedro, você ama as pessoas com as quais você convive? Você ama os teus vizinhos que ainda não me conhecem? Você ama os teus colegas de trabalho que ainda nunca ouviram a falar a meu respeito? Jesus não diz isso. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então autentique o amor que você diz sentir por mim, se importando com aquele teu vizinho que não conhece a mim ainda, mas que é importante para mim tanto quanto você é. É isso que Jesus está dizendo para ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo a Pedro e a nós a mesma coisa. Olha, nós não podemos esperar
ficarmos nos sentindo, morrendo de amores pelas pessoas, para então nos dispor a cuidar delas. Senhor, então derrama do teu amor no meu coração, e quando eu estiver extremamente apaixonado pelas pessoas, então eu vou me dispor a ir amor. Sabe como é que funciona na prática? Eu amo a Jesus, pastoreio as suas ovelhas, e aquilo que eu sinto por Ele flui a elas à medida que eu caminho com elas. É isso que fica claro para nós. Nós amamos a Jesus e começamos a cuidar daquelas pessoas que são importantes para Ele. E à medida que a gente começa a caminhar com essas pessoas, o amor que nós sentimos por Ele começa a fluir para a vida das pessoas. É isso que Jesus estava ensinando para Pedro. Hoje, queridos, infelizmente nós estamos mais dispostos a grandes sacrifícios que envolvam tudo, menos a nos importar com aquilo que importa para Deus. E o que é interessante é que 1 Coríntios, capítulo 13, eu vou fazer a leitura para nós encerrarmos. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Sabe o que fica claro aqui para nós? Não é à toa que Paulo fala das grandes realizações sociais, porque é isso que ele está dizendo. Paulo está falando de políticas públicas, Paulo está falando de autonegação, Paulo está falando do compartilhamento da sabedoria, de conhecimentos, de dons. Paulo está falando da fé que se prova pelos resultados incomuns, mas se nada disso for motivado pelo verdadeiro amor, não são os projetos ou as realizações que vão perder o seu sentido. Não é isso. Sou eu que perco o meu propósito de ser. Olha que coisa interessante. Se não tiver amor, não são as obras que a gente realiza que vai perder sentido. Paulo está dizendo que o que vai perder o sentido, o propósito de ser, somos nós. Porque ele finaliza dizendo: se não tiver amor, nada serei. E nada serei aos olhos de quem? Da sociedade? Aos olhos de Deus. Sabe o que nós aprendemos aqui? De que nos adianta tantas realizações, tanta performance, de que nos adianta conquistarmos o mundo inteiro, recebemos aplausos e reconhecimento de tantas pessoas da sociedade, mas sermos desaprovados por Deus. Porque se tudo que fizermos, por mais belo que seja feito, e por mais bem feito que seja feito, se não houver verdadeiro amor motivando todas essas obras, nós perderemos o nosso propósito de ser. Jesus estava dizendo isso para Pedro. Talvez Pedro estava tão constrangido que a partir daquele dia ele se contentasse em ser apenas o tesoureiro do grupo de discípulos. Talvez ele se contentasse em ficar no lugar de Judas. Mas Jesus diz para ele: não é isso que eu tenho para você. Eu conto com você para se importar com aquilo que é importante para mim. Eu conto com você para amar as pessoas, não mais como você ama a si mesmo, mas eu quero que você ame as pessoas como eu as amo. É interessante que quando nós olhamos para os mandamentos, o mandamento do amor, ele dizia assim, Deus dizia que nós devíamos amar o outro como a nós mesmos. Mas é interessante que nos últimos discursos de Jesus com seus discípulos, na noite em que Jesus foi traído, ele olha para os discípulos e diz:
nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. E aí ele faz um adendo: não mais como vocês amam a si mesmos, mas como eu vos amei. Sabe por que Jesus faz esse adendo? Porque ele sabe que o nosso amor próprio, ele também muitas vezes é um amor deficiente. A gente, mesmo querendo o bem para nós, quantas vezes nós não fazemos o mal a nós mesmos? Por isso Jesus faz um adendo e diz: ame o outro, não mais na medida do teu amor próprio, mas na medida do meu amor, como eu amei. Porque aí você vai amar se importando como eu me importo. Você vai amar sem julgar. Você vai amar por cima, olhando por cima das deficiências, das debilidades, das falhas de caráter. Porque é o meu amor, é a minha graça e o meu poder que vai aperfeiçoar através de você. Então nessa noite, que o Espírito de Deus, ele confirme essa palavra no teu coração. Porque discípulos que não servem ao propósito original de Deus não passam de discípulos nominais. E serviço sem envolvimento, ou seja, sem amor para Deus, não quer dizer nada. Você entende o que Deus está dizendo nessa noite? Diga para quem está perto de você: Jesus quer que você me ame mais. Pergunta para essa pessoa: você está disposta, você está disposto a me amar mais? Eu preciso que vocês me amem mais. Porque é o amor de vocês pela minha vida que me aperfeiçoa. É o amor que corrige. É o amor que trata. É o amor que constrói. É o amor que edifica. É o amor que agrega. Não é outra coisa. Às vezes a gente quer tentar mudar o mundo, mudar o outro na base do grito, na base... E não é assim que as coisas funcionam. Antes de ontem eu estava conversando com uma irmã e eu fiquei tão feliz porque nós já não nos víamos há uns 4 anos e a gente acabou se reencontrando numa ocasião totalmente inusitada. E eu me lembro quantas vezes ela era uma mulher muito amargurada. Era uma mulher muito... A palavra é essa, não tem outra para colocar, para que expresse melhor. Era muito amargurada. Sabe aquela pessoa que nada está bom, que sempre tem algo negativo, ela nunca enxergava alguma coisa boa nas coisas ou nas pessoas, especialmente na família dela. Então era tão complicado conversar com ela, porque ela não tinha nada de positivo para acrescentar. E aí quando nós estávamos conversando antes de ontem, falei: e fulano, e ciclano, e fui perguntando das pessoas pelas quais ela passou anos da sua vida lamentando. E ela foi tão interessante a fala dela, que ela disse assim: olha, fulano continua igual, a minha sogra continua a mesma coisa, olha, a minha mãe também continua do mesmo jeito, olha, o meu marido. E ela foi pontuando aquelas... Aí eu pensei: quer ver que ela vai começar aquela lamúria tudo de novo? Ela falou assim: mas você sabe de uma coisa? Que Deus tem me ensinado a amá-los como eles são. Eu tenho aprendido a amá-los como eles são. E você acredita que depois que eu aprendi a amá-los, que eu me dispus a amá-los como eles são, as falhas de caráter, as fraquezas, as limitações, as debilidades não me incomodam mais? Quem mudou fui eu. Ela me disse exatamente isso: quem mudou fui eu. Aí eu olhei para ela e falei: menina, eu dei um glória a Deus. Falei: glória a Deus, eu estou feliz com isso, porque eu estou vendo que você está mudada. Ela falou: pois é, pastora Leila, você acredita que quem mudou fui eu? Eles continuam do mesmo jeito, mas hoje eu tenho tanta paz para conviver com eles da forma como eles são, porque Deus tem me ensinado que é o amor que nos faz caminhar junto, tolerando as deficiências, tolerando as debilidades. E à medida que a gente vai caminhando em amor, ela me disse exatamente assim: dia após dia, de vez em quando eu vejo um pequeno progresso. E quando eu vejo esse pequeno progresso, eu glorifico ao Senhor e me contento, porque eu sei que quem mudou fui eu. Será que não é isso que está faltando na gente? Pedro achou que ele precisava ficar à margem do reino, porque ele não teria mais serventia. Mas Jesus disse a ele: Pedro, eu continuo contando com você,
Então, se você me ama, autentique o seu amor, se importando com aqueles com os quais eu me importo. Você pode se colocar de pé neste momento? Eu tenho certeza que nós seremos conduzidos em oração agora pela pastora Esther, pela sua equipe, pelo pastor Lucas. Pode acontecer o que for no decorrer deste ano, mas não perca o amor pelo Senhor. Porque se você amar ao Senhor acima de todas as coisas, ficará fácil você amar as pessoas. Se você amar e tiver esse entendimento, vai ser fácil vocês como igreja caminharem juntos no decorrer de 2020. O trabalho não vai ficar pesado para o pastor Lucas e para a pastora Esther, sabe por quê? Porque vocês vão se solidarizar com eles, vão dar as mãos a eles e dizer: olha, conte comigo para amar mais pessoas, conte comigo para cuidar de mais pessoas. Eu quero dividir a carga com você, pastor Esther. Eu quero dividir a carga com você, pastor Lucas. Eu também não sou fácil, porque a gente não é. Você pode até dizer isso para eles: olha, eu também não sou fácil, porque eu sei que de vez em quando vocês também têm que me suportar. E graças a Deus que vocês fazem isso, e fazem como? Em amor. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Suportai-vos uns aos outros em amor. O amor é a base para tudo. Então guarde, preserve o amor, e você será muito útil para Deus no decorrer deste ano. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.